Vamos lá então, eu estou de volta depois de longos 10, acho que 12 dias sem publicar conteúdo aqui neste canal. Eu estou de volta para mostrar para vocês o funil que eu mais utilizo para vender consultorias e mentorias de 15 mil reais para cima. Esse é meu funil campeão. Eu estou agora plugando outros funis, inclusive esta é a razão pela qual eu estive ausente aqui, cara. Nas últimas 2 semanas eu estava desenhando, implementando alguns funis de aquisição, porque, enfim, iniciei mais 2 consultorias / mentorias, assim, e tive que acelerar. Infelizmente, o que não deveria acontecer, meu canal aqui ficou de segundo plano, cara, infelizmente, mas isso não pode acontecer porque é uma prioridade máxima minha para este ano. Eu tenho meta para bater, metas pessoais, para bater de produção de conteúdo. Então hoje eu vou te revelar justamente qual que é o funil que eu mais utilizo para vender mentoria e consultoria, cada de 15 mil reais para cima, tá bom? Isso eu utilizo, deixa eu ver, desde 2021, esse funil especificamente fui aprimorando. Estou testando, validando alguns outros nos últimos 3 meses, cara. Fizemos aqui resultados incríveis com outro funil, que é um funil de social selling, bem específico, bem estratégico. Eu posso trazer depois um outro dia para você como que eu montei este funil, mas vou te falar qual que é o funil que é validável. Sempre quando eu vou rodar qualquer tipo de captação para consultoria, para vender mentoria, eu utilizo desde quando eu vendia muito serviço de agência, é este funil, que é o funil de 1 a 1. Só que para você entender como é que funciona esse funil de 1 a 1 de forma mais específica, eu vou te falar alguns princípios básicos que talvez você possa estar deixando passar despercebido. Se você já utiliza já funil de 1 a 1, sessão estratégica, te mostrar, vou te apresentar, ou se você nunca utilizou, o que você tem que tomar atenção, prestar muita atenção, que é isso que faz com que este funil, que muita gente fala que tá morrendo, que tá morto, ainda consegue gerar a maior parte do meu faturamento. Show de bola? Legal? E se você não me conhece, pô, eu sou Daniel Anjos, especialista em sistema de vendas, e na maioria dos dias, tirando essas últimas 2 semanas, eu publico vídeos aqui sobre marketing, vendas, para ajudar o seu negócio a aumentar as vendas, o ticket médio, a recorrência, principalmente gastando menos. Então, se você é mentor, prestador de serviço, empresário, e se isso são assuntos do seu interesse, se inscreva neste canal, beleza? Vamos pra cima? Legal, vamos lá. Preste atenção aqui. Vamos entender alguns princípios básicos aqui. Deixa eu jogar isso pra cá, que aí fica até mais tranquilo pra mim. Perfeito. De 1 a 1. O funil de 1 a 1, ele tem algumas etapas importantes. Ele tem a etapa do marketing, que é a captação. Ele tem a etapa da pré-venda e ele tem a etapa da venda. Então essas são as 3 etapas aí que tem neste funil, que você precisa se atentar. Então nós vamos entender quais são os princípios que você precisa se atentar nessas três etapas. Vem cá, vamos lá. Primeira etapa do marketing. Vamos entender a etapa do marketing. Primeiro, marketing. No marketing, nós temos que fazer anúncios. No máximo, o marketing fala tráfego pago, tá? Então, nós temos que fazer anúncio, né? Tráfego no Meta Ads. Anúncio que atrai essas pessoas para comprar de nós, para se inscrever para uma reunião individual. E no final dessa reunião, a gente vai fazer uma venda. Não no final, durante essa reunião, a gente vai fazer uma venda. Só que tem 2 tipos de anúncios que nós devemos utilizar aqui. Nós temos os anúncios de aplicação direta e nós temos o anúncio de consultoria gratuita. Pega isso aqui. Nós temos anúncio de aplicação direta no Meta Ads, né? E anúncio de consultoria gratuita. Qual que são as diferenças e as semelhanças entre elas? Primeira semelhança. Ambas manda direto para o formulário e do formulário passa por esse funil aqui. Vem cá. Ambas passam por esse funil aqui, ó, por essas etapas aqui. O usuário, pessoa, vê o anúncio, né? Vê aqui o anúncio. Clica nesse anúncio, ele vai para o que nós chamamos de página de captura, e essa página de captura ela pode ser uma landing page, essa página de captura pode ser um formulário, essa página de captura pode ser um formulário nativo, um formulário dinâmico, como um lead, typeform, pode ser uma landing page que explica sobre a promessa, depois faz esse agendamento e coleta esses dados. Daí, depois, nós entramos para a parte de pré-venda, onde que nós entramos em contato com esse interessado, com esse lead, né? Isso aqui é um telefone, se você tem algum problema cognitivo e não consegue interpretar imagens, isso aqui é um telefone, tá bom? O problema não está no meu desenho. Obviamente que não. Então vamos lá. Aqui nós estamos numa ligação, onde tem a parte de qualificação, beleza? E nessa parte de qualificação ela é muito importante para depois fazer o agendamento de uma reunião de vendas por videochamada em sua grande
maioria das vezes. Legal? Então, é isso aqui. Essa aqui é a jornada. Tá bom? Tá muito feio esse desenho. Todas elas vão passar por essas etapas. Todas elas não. Esses dois conceitos aqui, eles vão passar tanto de aplicação direta, como também de consultoria gratuita, vai passar por essas etapas. O que muda nessas duas estratégias aqui é a promessa. Aqui é uma promessa mais fundão de funil. Aqui é uma promessa mais meio de funil. Como assim, Daniel? Vamos entender aqui. Aplicação direta. O que nós temos na aplicação direta? Nós utilizamos a aplicação direta como uma seguinte call to action. Compre de mim. Como assim compre de mim? Cara, você está com esse desafio, eu posso te ajudar através de uma consultoria, um programa, uma mentoria, um serviço. Você está buscando isso, você quer resolver isso, agenda uma reunião comigo que eu vou te mostrar como é que eu trabalho e aí você me contratar. Aplicação direta. A consultoria gratuita, ela é tipo assim, cara, eu vou te ajudar de graça. Como assim eu vou te ajudar de graça? Olha, se você está passando por se você tem esse problema, perceba, nós estamos falando aqui, ó, para um público. Nós estamos falando aqui, ó, para um público específico, nós estamos falando, aqui está o topo do funil, né? E aqui está o fundo. Aqui, nessa etapa do funil aqui, é quando as pessoas, elas estão em fase de consideração. Sabe que tem um problema, está buscando uma solução, enfim, ou não sabe qual que é a solução ainda, está bem aqui, né? Considerando. Nessa etapa aqui, as pessoas já estão buscando contratar, já sabem qual que é a solução. Então aqui elas estão buscando contratar. Aqui elas estão querendo saber como resolve. Tem ciência da dor aqui, ou tem um desejo aqui e está buscando como resolver. Aqui ela já tem ciência da dor, já tem um desejo, já sabe como resolve. Tá querendo comprar, contratar. A aplicação direta, a gente fala com esse pessoal aqui. Você quer? Me contrate. Vou te apresentar como é que eu trabalho. A consultoria gratuita, a gente fala bem assim, cara, você tem essa dor? Posso te dar uma consultoria de como você pode resolver ela. Qual que é os prós e contras de cada um? Primeiro prós. Conversão rápida, mais fácil. Por que conversão mais fácil? Cara, porque o lead aqui, ele já tá procurando contratar o teu serviço, pô. Então, quando você já faz a oferta para ele já tá lá quer te contratar, enfim, você precisa só fazer a apresentação, conectar com os desafios dele e ele te contratar. Qual que é o contra aqui? Deixa eu colocar aqui, ó. Qual que são os prós aqui da consultoria gratuita? Menor custo. Por quê? Veja bem, tem muita gente, muita empresa brigando por esse pessoal aqui. E tem menos pessoas brigando por esse pessoal aqui. E menos ainda brigando aqui em cima. A gente vai falar aqui em cima ainda não, brigando por esse pessoal aqui. Quando você fala de uma dor que todo mundo aqui tem, tá? Olha o público como é maior. Quando você está falando de uma consultoria, você está falando tanto para esse pessoal aqui, quanto para esse pessoal aqui. E quando você falar de uma dor, tem todo esse público aqui tem, e você vai entregar uma consultoria gratuita de como ele pode resolver, a resistência é menor, porque às vezes esse pessoal aqui, ele não está preparado para a compra. E até o pessoal que está preparado para a compra, ele se interessa pela tua promessa. Então é muito maior o público, a demanda, o custo é muito menor, porque a barreira de decisão é menor, porque, querendo ou não, é uma consultoria gratuita. Então você tem um custo muito menor de aquisição. Então esse é o pró, o menor custo, porque tem um maior público, porque tem um público maior e também porque tem uma menor barreira de aceitação. Só que qual que é o lado contra aqui? A conversão é mais difícil. Por que a conversão é mais difícil? Porque a pessoa aqui, ela está buscando uma construção, ela não tem clareza da solução, ela está pesquisando, você tem que ter uma energia maior de convencer ela, de mostrar, ela chegou com uma consultoria, por mais que ela saiba que não existe nada de graça, ela vai querer ver se você entrega valor, vai fazer a jornada e tal, então você tem que ter muito mais potência e energia no teu pitch, porque muitas vezes você vai ter que convencer a pessoa, além de direcionar ela, vai ter que convencer ela que você é a melhor solução e fechar lá com ela. Muitas vezes ela não está preparada. Esse é o lado contra da consultoria. Qual que é o lado contra da aplicação direta? Por mais que a conversão seja mais fácil, o lado contra é o maior público. Ou maior custo. Muita pessoa investindo por conta de ter um público menor, por conta de ter uma maior barreira para aceitação. Você já está fazendo uma oferta para ele comprar de você. O custo é maior. Muita pessoa brigando, é menor. Muitos concorrentes disputando essa audiência. E toda pessoa já está querendo contratar, já está fazendo reuniões com várias pessoas, com uma ou duas pelo menos. Você vai ter que ter uma energia maior, não em convencer a pessoa de comprar, que é diferente da consultoria, mas de justificar o teu preço. Porque ele vai olhar bastante para o preço. Fazendo com você, fazendo com outro, entende? Lá no marketing nós fazemos promessas. E a sua promessa são dois tipos de promessas. É a promessa de aplicação direta e a promessa de consultoria gratuita. Essas são as duas promessas. E aí você precisa... Eu uso as duas, tá? Normalmente qual que eu converto mais aqui? Consultoria gratuita. Tem muita gente convertendo. Porque
tenho um pitch violento. Então eu consigo trazer a pessoa, gerar valor e fechar com ela. Só que eu não deixo de rodar isso aqui, porque eu sei que essa pessoa que já está em fase de compra, já quer contratar, mais objetivo. Eu estou sempre rodando os dois, mas tem que entender que tem esses dois formatos aqui que dá para você trabalhar, entende? Então agora que nós já entendemos essa parte do marketing, da promessa, que é a parte mais demorada para você entender, eu vou te mostrar aqui quais são as outras duas etapas. Você tem que prestar atenção. Essa etapa aqui, que é a etapa da pré-venda. Essa etapa da pré-venda ela é muito importante. Por quê? Nessa etapa é onde você vai qualificar o lead e potencializar o ambiente persuasivo. Você qualifica o lead, potencializa o ambiente persuasivo. Nessa etapa de pré-venda é onde você eleva a percepção de valor e a seriedade da tua consultoria ou da tua aplicação direta. É quando você mostra para o lead que você não está ali para vender ele a todo custo. Isso é importante. Sua solução é uma solução cara. Você não está ali para vender para ele a todo custo. Isso é importante. E é quando você faz a qualificação e garante que ele é decisor, garante que ele tem orçamento, que ele tem a estrutura mínima para que você consiga avançar com ele, onde você entende se faz ou não sentido para ele a tua solução. Então, essa parte de pré-venda, tem vídeo meu explicando aqui um pouco mais sobre essa parte de pré-venda, ela é extremamente importante que você execute ela com excelência. Por isso que eu priorizo toda a qualificação de pré-venda do SDR por ligação, sempre com script estruturado. Não é só pegar e confirmar a informação e agendar, não. Um SDR ele não é secretária. SDR não é secretária. SDR ele tem um dos papéis mais importantes no processo comercial. Então, a pré-venda, você precisa qualificar ela, entender se ele tem um perfil estrutural e introduzir ele no ambiente persuasivo para entender a seriedade da sua empresa e aí sim fazer o agendamento com os decisores. Legal? E aí vem a terceira etapa. A terceira etapa, naturalmente, que é justamente o pitch, que é a reunião de vendas. Na reunião de vendas, cara, as 4 etapas que eu já falei aqui de uma reunião de vendas. A abertura, a investigação, independentemente a adequação, a estrutura é a mesma. Só que em um, você vai só direcionar para ele o que você está vendendo. No outro, você vai mostrar para ele o que ele precisa fazer. Mas a estrutura é a mesma. Estou falando de aplicação direta ou consultoria. A estrutura é a mesma. E aqui o compromisso, que é o fechamento. Entendeu? Então, isso aqui, também já fiz vídeo no canal aqui explicando a estrutura de um pitch. Legal, só você pesquisar aí. Então, o funil que mais funciona para mim, não é que mais funciona, né? Que é responsável lá por 70% aí do meu faturamento ao longo da minha jornada vendendo soluções de alto ticket é este funil. Tá bom? Marketing, pré-venda, venda. 1 a 1. Anúncio, uma promessa específica e dependendo da categoria, formulário e venda. Legal? Isso aqui eu dei uma abertura, tá? Uma abertura para esse tipo de conteúdo. Se você quiser saber mais sobre esse funil, tem alguma dúvida específica, se você faz aí de alguma forma, não está funcionando, quer que eu me aprofunde nessas etapas um pouco melhor, fale um pouco mais sobre a promessa, sobre como você fazer boas copies de criativo, de formulário, scripts de pré-venda, a estrutura de uma venda, isso vai depender de você. Comente aqui, eu leio todos os comentários, eu respondo todos os comentários e é muito importante para mim para saber se eu estou indo no caminho certo, se o meu conteúdo está fazendo sentido para você, beleza? Então se inscreve, já deixa seu comentário, deixa seu like e se você já aplica, tem dificuldade em aplicar, não está funcionando para você, enfim, deixa nos comentários como é que tá a sua realidade que eu vou te ajudar. Tenho um carinho enorme para te ajudar e também produzir mais conteúdos direcionados para você. E certamente este vídeo que está na tela pode ajudar a sua empresa a aumentar o lucro também. Clica e assista agora. Posto isso, liberdade de ação.